Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos aqui no programa Imóveis do InfoMoney. Hoje vamos falar sobre tecnologia, compra e venda de imóveis usando tecnologias, né? Aplicativos, redes sociais, Wi-Fi, internet. E convidamos o CEO da Casafy, que é o Renato Orfali. Como é que está, Renato? Ricardo, prazer é meu. Muito bem-vindo. Que ótimo. Um prazer estar com você aqui. Você já conhece, nós somos o Ricardo Reis, estruturamos negócios e fundos imobiliários, temos o curso Lucre com Imóveis aqui no InfoMoney, só entrar em infomoney.com.br, tem lá cursos, está gravado, atualizado agora, recentemente regravamos todo o curso, e tem essa parte de tecnologia lá também. Mas hoje estamos com o CEO aqui da Casafy para nos explicar um pouquinho aí, Renato, essa mudança hoje de comportamento, né? As pessoas antigamente usavam muito corretor ali ao vivo, né? E hoje tem uma parte do processo, às vezes todo o processo, mas ainda uma parte do processo já está usando tecnologia. Como é que está? Como é que está vendo esse mundo tecnológico aí? Ricardo, é um mundo de transformação. Nossos pais, nossos avós, quando precisavam comprar um imóvel, aonde estava essa informação? Estava numa imobiliária, num corretor. Sim. É a questão da informação. Depois o advindo da internet. Essa informação, a muito fácil acesso, as pessoas começaram a ter essa informação muito mais rápido e conseguir obter essa informação de outras fontes. Sim. Então, é uma evolução. Assim como teve a questão de uberização, a questão de Spotify, Netflix, agora as pessoas estão buscando outras formas de comercializar seu imóvel, não só indo por caminhos de imobiliárias e corretores tradicionais, usando plataformas digitais, outros modelos, e aí é uma evolução desse negócio. E tem vários players, né, que basicamente saem como startups, né? Tem a Quinto Andar, tem essa que compete com o hotel, que é Airbnb, a Quinto Andar, que é de locação, né? Isso. Tem a Loft também, tem a OLX, tem a Imóvel Web e agora tem a Casafy. Exatamente. E todas elas, esse caminho da startup, vamos focar um pouquinho nessa parte da startup. Começa com uma ideia, depois tem que fazer rodadas de captação de recursos. Exatamente. Como que é esse caminho, mais ou menos? Explica pra gente. E vou contar um pouquinho da nossa história aqui, uma breve história, Casafy, como nós chegamos até hoje. Exatamente, isso nasce de um projeto, né? Esse projeto ele tem que ser apoiado por investidores e aí você vai tendo rodadas de investimento. No caso da Casafy, a gente já percorreu um determinado ciclo, certo. Porque antes da Casafy nós tínhamos um outro nome, era um outro portal, era uma outra proposta. Nasceu como Properati na Argentina em 2012. Tá. Aí os argentinos chegaram no Brasil em 2014, onde eu me associei a eles, e a gente expandiu isso para México e Chile. O ano passado, depois de 3 rodadas de investimento, nós fizemos uma saída muito importante, vendemos a nossa unidade da Argentina, ok? E agora estamos num novo ciclo, num novo recomeço, para Brasil, México e Chile, numa nova proposta, uma proposta realmente disruptiva. Então agora, com outros investidores, buscando outros recursos e criando mais valor. Então é isso. São ciclos que vão acontecendo. Então, numa startup, você cria com um propósito, no caso o propósito inicial era um exit, que foi com muito sucesso, e agora a gente está criando novamente valor para criar um negócio maior até do que a gente já tinha. E o de vocês é compra e venda, não é locação? Nosso negócio hoje é compra e venda. Tá. E daí compra e venda. E o que valoriza, né? Pensando do lado do vendedor, vamos dizer, o que valoriza o imóvel dele para poder tirar o máximo possível, né? Ou acelerar a venda na hora de apresentar esse imóvel na tua plataforma ou outras plataformas também? Ele tem que ter, primeiro, uma documentação em ordem. Isso é fundamental. Que isso é uma das coisas que vocês fazem diferente também, né? Dentro desse novo proposta, a gente avalia, a gente dá uma validação da documentação antes mesmo dela ser anunciada dentro do portal. Isso é bacana. Então a gente inverteu. Exatamente, porque você sabe, Ricardo, que mais de 20% dos negócios não se concretizam por problema na documentação. Então as pessoas investem energia, tempo, dinheiro até, e quando vai
para assinar o contrato não dá. Não e dá pode certo. até perder uma oportunidade, né? Você está pensando 2, 3 imóveis. Aí concentrou nesse, gastou 1 mês lá, 2 meses. Exatamente. Daí na hora que vai voltar, que não deu certo por causa da documentação, já não tem o outro que ela gostava lá, saiu do mercado, né? Exatamente. Então a gente inverte essa lógica, Tá. aprova a documentação antes de publicar o imóvel, é a segurança do comprador. Então esse é o primeiro questão fundamental. Sim. Depois, a gente tem que promover esse imóvel. Promover como? Primeiro, com fotos profissionais. Então Tá. nós enviamos um fotógrafo profissional. Tá. Ele vai fazer a foto profissional, vai fazer inclusive a planta baixa do imóvel usado, que normalmente não é comum. Não bate junto com as... Então tem uma diferençazinha ali. Normalmente você, quando busca um imóvel novo na planta, você tem a Sim. planta do imóvel para ver. No usado, isso não é comum nas E plataformas. você usa uma tecnologia para isso também? A gente está usando profissionais, fotógrafos Tá. e arquitetos para fazer a planta Ah, baixa. legal, tá. Então, a proposta é ter foto profissional e planta baixa para que o usuário possa, antes de fazer a visita, entender como é que é a estrutura do imóvel. Certo. Segundo, ter uma plataforma em que o interessado, o comprador, fale diretamente com o vendedor, sem ruído de comunicação. É uma negociação direta. Tá. Isso também é outro ponto fundamental. E terceiro, outra dor do mercado, a visita. Você, proprietário do imóvel, vai receber na tua casa alguém que você não conhece. Então, Casafy, uma vez agendada a visita, a gente verifica a documentação dessa pessoa interessada e depois a gente envia um monitor para acompanhar a visita e checar a documentação novamente. Então na hora É uma dupla checagem. Por quê? Porque do mesmo jeito que o comprador quer uma segurança, o vendedor quer uma segurança. Quem está visitando o meu imóvel? Isso é fundamental. Então os dois lados já viram a documentação, né? O vendedor já mostrou a documentação do imóvel e o comprador já mostrou a sua documentação. Na hora que eles se encontram no imóvel, já estão pré-checados os dois lados. Tipo assim, são duas pessoas realmente que estão interessadas em fazer negócio e podem ser feitos negócios. E quantos imóveis tem hoje na plataforma? Hoje na plataforma geral da Casafy, eu tenho 1.200.000 imóveis, e aí considerando todos os imóveis, e na plataforma venda direta eu já tenho mais de 200 imóveis. Qual é a diferença? Ah, venda direta é esse que Venda tira direta. o corretor, né? Exatamente. Por Tá. quê? Como o nosso negócio, como eu te falei, éramos Properati, o canal que a gente tem com imobiliários, ele continua. E nós também fazemos um modelo de negócio diferente dos concorrentes, porque nós não vendemos anúncios, nós somente entregamos contatos. Entendi. Então, publicar no Casafy é gratuito para as imobiliárias. Tá. Aí a remuneração é pelo contato. Entendi. E para a venda direta, não, venda direta é onde a gente consegue aproximar vendedor e comprador. Que é uma coisa normal lá fora, né? Aqui também do vendedor vender, o proprietário querer vender ele diretamente. E também tem comprador que prefere falar também direto com o proprietário. Não é o mais comum, né? O corretor faz um ótimo trabalho em geral, ajuda nas partes, mas existe uma parcela do mercado que pode querer negociar diretamente, né? Eu digo o seguinte, Ricardo, existe vários perfis de pessoas. Pessoas que querem continuar trabalhando com o corretor, pessoas que querem vender direto. Não há mal nenhum. Então tem pessoas que têm tempo, podem se dedicar a isso. Sim. E querem fazer uma economia, Claro. fazem. Por que não? Pessoas que não têm tempo ou que não têm essa vocação de receber pessoas na sua casa ou que não querem, contrate um bom corretor. Mas eu vou um pouco mais além. Esse corretor, no futuro, ele tem que trabalhar com exclusividade. Porque do lado da experiência do usuário no meu portal, e assim com todos os portais, é uma experiência ruim encontrar o mesmo imóvel sendo anunciado por 10 imobiliários diferentes. Tem até, às vezes, tem 10 placas na frente do imóvel, né? É Também, às muito, vezes, a acontece experiência do isso. usuário no portal nesse Sim. momento não é tão boa, porque ele encontra esse mesmo imóvel sendo anunciado por diferentes imobiliárias e até diferentes preços. Então ele fica desregularizado. Então o problema é esse. No futuro, o que eu acredito? Vai haver venda direta e vai haver venda pelo corretor exclusivo. Tá, Bom corretor vai ter sempre o seu cliente e vai conseguir trabalhar. entendi. Agora, as pessoas vão poder trabalhar de forma direta. Então tá. Assim como a valorização do imóvel, você comentou, a documentação, umas boas fotos, a planta, o que desvaloriza o imóvel nessa hora da venda? Olha, você tem fatores internos do próprio imóvel e fatores externos. Tá. Fatores internos
a gente pode dizer que é em relação à manutenção do imóvel. Então você tem que realmente ter uma manutenção. Se puder limpar, pintar e arrumar o que tiver de infiltração, melhor. Não querer vender a coisa igual o carro usado, né? Carro seminovo. Exatamente. Tem que deixar ele brilhando, né? Perfeitamente. Tá. Então, eu diria que a questão da manutenção do imóvel é fundamental. E as questões externas, muitas vezes, é uma variável que o próprio proprietário não pode conduzir. Por quê? Ele pode ter um bar muito próximo, com muito barulho, ou a localização do imóvel é fundamental e isso pode atrapalhar um pouco a valorização ou não daquele imóvel. Então, dependendo da localização e dos seus vizinhos, né, do seu entorno, sim, ele pode desvalorizar. Então, o ajuste é no preço, tanto para cima quanto uma praça na frente, tranquila, ajusta para cima. Um bar barulhento, ajusta para baixo. Exatamente. E a parte de mobilidade urbana, o que você está sentindo? O mercado imobiliário hoje está mudando, né? As pessoas querem morar talvez mais de aluguel do que comprar um imóvel, morar mais perto do metrô, o tempo hoje gasto em percurso urbano é muito alto. Você sente alguma tendência na tua base ali em relação a isso? Sim. Principalmente em grandes cidades, a procura por imóveis menores e até sem garagem já é uma realidade. Justamente já ficou um item... Tinha que ter a garagem, agora já não precisa tanto mais. Exatamente. Tá. Hoje, principalmente aqui em São Paulo, grandes centros, se o imóvel estiver bem localizado, próximo ao metrô, por exemplo, a garagem já se torna um item que não é obrigatório. Então, é uma tendência que a gente está percebendo. E a avaliação desse imóvel, que isso é um ponto importante, né? A pessoa que é proprietária, às vezes ela não tem noção clara, ou ela põe o preço muito acima e fica anos ou meses esperando até ajustar, ou põe muito abaixo, vende rápido e deixou dinheiro na mesa. Quem que avalia esse imóvel? Pois é, isso é um papel que é muito bem coberto pelas imobiliárias e por corretores de imóveis. Sim. Porque eles detêm o quê? Detêm informação. Tá. Então eles podem poder avaliar isso. Outros sites, portais, já começam também a entregar números avaliados por inteligência artificial e cruzando preços de muitos imóveis. Da proximidade, que em geral a melhor maneira de se avaliar é comparativamente em relação ao que tem próximo parecido, né? O mais difícil é a gente encontrar o preço correto, porque uma coisa é você ter o preço anunciado, outra é você ter o preço efetivamente de venda. Que é um desconto de 5% a 10% aí, né? Máxima do mercado, aí, entre o que você pede e o que você consegue, às vezes a pessoa se perde um pouco nisso também, né? Exatamente. Então tem esse degrau entre o que é ofertado e o que efetivamente é vendido. Quanto que você acha que é a diferença? Varia, depende. Tem situações em que há uma gordura maior, tem situações em que há uma gordura menor, mas eu concordo com você que fica entre 5% e 10%. Está nessa banda aí. Exatamente. E você fala que está no México e no Chile. Isso. Me conta um pouco das diferenças, né? Porque é bacana você ver coisas que funcionam muito bem em outros lugares, pode importar para cá e vice-versa, né? Exatamente. Quais são as diferenças assim, com o Chile e com o México? Olha, com o México a gente tem uma similaridade muito grande em relação à dinâmica. Então, a nossa maior presença na cidade do México, é uma cidade tão grande quanto São Paulo. Sim. Né? E o mercado também tem a mesma regulação do que a nossa. Né? É parecido? É muito parecido, tá. É muito parecido. Né? Você tem corretores, você tem imobiliárias, você tem as construtoras, o uso também de plataformas e agora começando também com venda direta. Então, a dinâmica é muito parecida. Né? O Chile é um mercado, e é um mercado muito grande. O Chile já é um mercado menor, sim, mas é um mercado muito bem estruturado. É organizado o negócio? É mais organizado do que aqui. Porque aqui você sabe que a gente tem essa regulação, mas é uma regulação que vem sofrendo muitas mudanças ao longo do tempo. Lá não, lá é estável. É mais estável. E você chegou a conhecer um pouquinho do mercado argentino também ou não? Sim, também. Qual é a diferença nossa para o argentino? Bom, o nosso mercado é muito maior do que o argentino. É? É muito maior, óbvio. Somos aí pelo menos
10, 20 vezes maior do que o mercado argentino. Mas como um todo, não São Paulo e Buenos Mas Aires, o grande diferencial entre o nosso mercado e o mercado argentino é que o mercado argentino não tem financiamento, como nós temos aqui de longo prazo. Como já aconteceu conosco isso também, né? Passamos por isso no passado. Exatamente. Né? Então lá é uma venda financiada ou pela própria construtora ou por recursos próprios do comprador. Então ele é um mercado um pouco mais travado. Deve dar uma boa travada. Aqui, né? Com a nossa economia indo em ascensão e a redução dos juros, a gente tem um cenário bem diferente em relação à Argentina. Enquanto isso, um pouquinho, nós estamos indo para o final já, qual é a tua expectativa, né, para o futuro aí do Brasil e das tecnologias que você está vendo? Tem muita gente chegando, né, já tem grandes sites como o seu funcionando muito bem, né? Deve chegar mais gente, alguns devem sair. Como que você está vendo tanto o Brasil da economia quanto a tecnologia? Olha, é uma combinação de fatores. O Brasil sinalizando um cenário econômico positivo, a gente atrai mais investimento. A gente atraindo mais investimento, a gente fortalece a nossa indústria. Fortalecendo a nossa indústria, outros players vão surgir e os atuais vão se fortalecer. E vai haver um ajuste de mercado, né? Alguns vão incorporar outros e outros não vão sobreviver, mas é muito saudável a combinação de uma economia em ascensão como a nossa e a vinda de capital estrangeiro para cá. É porque o beneficiário total, né, Renato, no final é o cliente lá, tanto o vendedor quanto o comprador, que são ferramentas que estão ajudando e facilitando a vida dele. Isso. Né? Tanto quem quer vender já consegue anunciar de graça, né? Entra lá, já põe a foto própria lá, ou contrata. No nosso caso é de graça. De graça. Só paga uma taxa pequena pela análise documental e assessoria jurídica, se vender, pela nossa plataforma. Entendi. Então não custa. Não custa ele colocar. O que eu digo sempre para os clientes, você quer vender um imóvel, você tem que colocar o teu imóvel no máximo de vitrines que você tem que colocar. Você tem que colocar o teu imóvel na vitrine. E a taxa é baixa. E nenhuma assim, e tem pontos positivos em uma e outra. Mas o que é importante é ele colocar na vitrine e você nunca sabe por onde vem o cliente. Então o lado do vendedor está muito mais fácil e do comprador nem se fala, né? O comprador consegue ter uma grande noção do que está acontecendo no mercado, fazer uma grande peneira, uma seleção, um filtro do que tem, do que ele quer se interessar por aquele tamanho, aquele preço naquele bairro, naqueles bairros, e já gasta muito menos tempo para poder achar aquilo que ele quer. Exatamente. E só dado um dado para você, Ricardo, hoje a busca por imóveis, ela começa pela internet com mais de 85% dos casos. Olha aí. Então é uma realidade. Então já virou a chave. 85% das vendas começaram pela internet. Ele acha o seu imóvel pela internet. E depois ele entra em algum fluxo para fazer, hoje ainda, a pessoa vai em loco conhecer o imóvel. Tem que conhecer o imóvel, lógico. Tem que ir lá ver. Tem que ir lá ver, tem que conhecer o próprio imóvel e a sua redondeza. Sim. Então, mas ele começa na internet. E está cada vez pegando mais pela internet, né? Você vê que hoje você assina, até a assinatura do contrato, que é uma coisa mais complexa, hoje você assina para locação, pelo menos, na Casafy também. Na Casafy também. Também. Só não é ainda a assinatura de compromisso. Compromisso exatamente. Escritura é no cartório, compromisso de compra e venda digital. O contrato particular, antes da escritura, já fecha. Compromisso de compra e venda particular pela internet. Aí você vai transcrever para a escritura o que você está combinado nesse contrato. Exatamente. Então, é a transcrição que vai para a escritura. Então começou na busca, já está na internet, né? Isso. Na seleção também. O final, qual é o próximo passo que vai angariar aí a tecnologia? A tecnologia já está pronta, inclusive, para escritura digital. Já tem alguns cartórios prontos para isso. Então, não tarda muito, nós já vamos poder, em pouco tempo, também ter uma escritura digital. Então, a avaliação também, né, já tem uma boa parte. A parte das certidões negativas, que é uma coisa que é complicada e demorada, já está. A visita virtual também, daqui a pouquinho, né, já está com a parte da planta e com as fotos. Pode fazer uma visita virtual. Hoje em dia tem alguns sistemas que você consegue colorir já as paredes ou mobiliar o apartamento também digitalmente, né? Tudo que ajuda o consumidor a ganhar tempo, a ele poder fazer isso da sua própria casa, é uma facilidade. As pessoas cada vez mais têm menos tempo. Então tudo que a internet traz, tudo que a tecnologia traz para ajudar
esse consumidor a escolher o seu imóvel, é bem-vindo. Tá ótimo. Renato, deixa um recado final aí para o nosso espectador, nosso público aí, do que você está imaginando aí, ou da Casa Fai, ou do mercado, um recado aí para o pessoal. Olha, Ricardo, eu quero que as pessoas acreditem no Brasil. Podem comprar seus imóveis, a gente está indo num caminho positivo, com juro mais baixo, as pessoas podem comprar um imóvel, é um grande passo para muitas pessoas. Sim, depende de confiança. E as pessoas precisam ter confiança no Brasil. E preciso achar também, confiança é a palavra-chave, confiança no processo, confiança em quem você vai realmente fazer o seu negócio. Porque é o que eu te falei, as pessoas muitas vezes podem comprar um imóvel, mas tem um problema de documentação. Muitas vezes ela compra o imóvel e só vai saber o problema depois. Então, exatamente isso. E assim, a Casa Fai vem com esse manifesto dentro da tecnologia para mudar esse conceito onde a gente quer colocar a segurança acima de tudo e a negociação direta entre ambas as partes. Muito então, bom. Excelente, Renato. Muito obrigado. Foi um prazer. Um prazer foi nosso. Muito obrigado pela tua presença aqui. Te agradece demais. Aprendemos um pouco mais sobre a tecnologia aí no mercado imobiliário. Foi uma honra participar, viu, Ricardo? Muito obrigado, Renato. Pessoal, para vocês deixar aqui alguns recados finais. Primeiro saíram alguns números, um da FIP Zap, você consegue entrar lá e ver como é que foram tanto o resultado de vendas nos últimos anos, quanto a variação de preço de venda, quanto a variação de preço de aluguel. Para resumir, o preço de venda está estabilizado nos últimos anos, nem subiu muito, nem desceu muito, e a locação caiu um pouquinho, com a tendência de subir agora que os estoques estão caindo. E a Abrainc, que é a Associação Brasileira dos Incorporadores, também lançou vários números. Você entra lá no site da Abrainc, vai ter acesso a esse monte de número de vendas, de ofertas, de demanda, venda líquida. E a boa notícia também não tem grandes sobressaltos nem na oferta, nem na demanda. A gente tem entrevistado pessoas ultimamente aqui, a demanda está crescente, mas também nada de grande push, né? Tá andando para cima, mas nada de muito acelerado. E a grande notícia é que os distratos estão caindo. Isso é um dado saudável para nós. E com relação ao nosso MBA em Real Estate do IBMEC, fechamos a turma, estamos com 32 inscritos, tem algumas poucas vagas ainda. Se tiver interesse, entra no nosso site, manda um e-mail para nós lá, nós vamos ter ricardoreis.me. Deixamos aqui agradecimento a vocês pela presença e os convidamos para estar aqui na próxima semana, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.